Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mês de março, mês em que a gente celebra o Dia Internacional da Mulher. A gente preparou uma série com 5 entrevistas com mulheres que empreendem no canal Farma. Mas antes, inscreva-se no canal, ative o sininho. Para começar essa série e contar um pouquinho sobre a sua história de mulher empreendedora no canal Farma, nós convidamos Marise Nascimento, que é empresária, presidente da rede City Farma no Rio de Janeiro. Marise, muito obrigada pela sua participação nessa série especial que a gente está agora divulgando, publicando aqui no mês de março no canal da Ascoferj. Obrigada. Eu que agradeço, Viviane, agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui contribuindo, né, um pouquinho para o setor, para as mulheres, né, para abrir aí para a gente os caminhos, as fronteiras, falar um pouquinho da minha experiência e encorajar outras mulheres, né. A Marise, ela é empresária, ela abriu a primeira farmácia dela há 14 anos atrás, em 2007. Hoje a Marise tem 3 lojas, ela conduz, ela está à frente do negócio. E desde 2019, além de administrar as 3 lojas, ela também é presidente, ela lidera a rede City Farma no Rio de Janeiro, que hoje tem 100 lojas. Então, Marise é aí sim o perfil de mulher empreendedora que tem dicas, orientações, sugestões para dar para você que quer abrir o seu próprio negócio, mas ainda está um pouquinho insegura. Marise, eu queria começar esse papo falando com você sobre os desafios de empreender, especificamente no canal Farma, sendo mulher. Existe alguma coisa que é bastante peculiar que você gostaria de destacar? Algum desafio que você fala, Viviane, eu passo por isso, eu estou passando por isso porque eu sou mulher, eu e outras mulheres, né? Viviane, assim, especificamente em relação ao canal Farma, no nosso canal, a gente ainda tem muita gente, talvez assim, com pensamento ainda um pouco mais antiquado, né? Principalmente aí nas farmácias independentes, você ainda tem lojas que têm perfil familiar, né? Que vem lá de um tempo onde 30, né? 40 anos atrás, basicamente era o homem, né? Que montava uma empresa, era o homem que era o chefe da família. E então você, inclusive nas empresas maiores que nós somos parceiros, né, as distribuidoras, os laboratórios, tudo isso aí ainda vem de reflexo de uma sociedade lá de 30 anos atrás, onde você só tinha homens em cargos de liderança. Então esse reflexo ele existe ainda hoje, né? Você vê poucas mulheres como diretoras aí, tanto de redes quanto de distribuidoras, laboratórios, né? É menor a quantidade de mulheres que são proprietárias das lojas. Existe, tá? Não é um número desprezível, não. Existe uma quantidade boa, eu acho, significativa de mulheres aí empreendendo, né? Abrindo suas próprias farmácias, mas ainda são a minoria. Por conta desse mundo ainda machista, que eu também não acho que seja exclusividade do Farma, né? Isso aí a gente olha para a sociedade como um todo e a gente ainda vê, exatamente pelo esse reflexo que, né, 30 anos atrás, se você parar para pensar, é outro dia na nossa história, né? Então, há 30 anos atrás, você tinha um número maior de homens numa faculdade, de farmácia, de administração, né, o que fosse. Essas pessoas, em 30 anos de carreira, hoje estão nos cargos de chefia. Hoje, se você olhar nas universidades, né, no Brasil, e acredito que no mundo, mas no Brasil com certeza, o número de mulheres em muitos cursos ele é muito superior ao número de homens. Isso você imagina daqui a 30 anos, você vai ter um outro quadro, né, um outro perfil de liderança. Marise, deixa eu te interromper. Por exemplo, a faculdade de farmácia, a gente vê a presença, sim, né, enorme, muito grande de farmacêuticas. Porém, essas farmacêuticas, elas não estão ali em cargos de liderança. Geralmente, elas vão trabalhar como farmacêuticas numa farmácia e não abrem a própria farmácia. Né? A gente costuma vê-las ocupando funções subordinadas e não empreendendo o próprio negócio. Então, Viviane, eu realmente, assim, para te falar sobre os números, né, estatisticamente, eu não tenho, né, eu posso te falar da minha percepção, da minha convivência dentro do meio, né, tanto com relação aos farmacêuticos, quanto com relação, como eu disse, né, aos cargos de administração das empresas que compõem o Farma, né. Esse reflexo, né, eu acho que ele é muito ainda em relação a toda essa história que nós temos aí de anos de machismo, de presença masculina nos cargos de liderança. O que eu estou trazendo é um outro ponto que é uma coisa de a gente olhar para o futuro.
que esse quadro está mudando, né? Então, hoje, por exemplo, uma pessoa que se formou há 5 anos atrás e está trabalhando como farmacêutica, ela pode vir a ser uma farmacêutica gerente, né, daqui a 2, 3, 4, 5 anos, e ela pode, com experiência, se decidir por empreender, né, por montar o seu negócio próprio. E eu tenho visto isso acontecer, né? Farmácia de manipulação, tem muita mulher que é proprietária, farmácia comercial, a gente tem visto muita iniciativa, né? Na City Pharma, por exemplo, nós recentemente recebemos lojas novas que são proprietárias são mulheres. Então, eu tenho visto isso acontecer. Eu acho que tem um futuro aí na nossa frente, né, que essa geração está lutando muito, né, que eu admiro. Eu acho que sempre tem que ter aquela pessoa que levanta a bandeira, né, tem que ter... A maioria das pessoas vive aí a sua vida normal, de repente, sem parar para pensar, mas tem muita gente que está levantando essas bandeiras, tem muita gente que está correndo atrás desses espaços, brigando, né, em termos de legislação, em termos mesmo de atitudes no dia a dia, que está abrindo essas portas, e essa resposta está acontecendo. Mas assim, você, no dia a dia, você percebe, você tem alguma dificuldade por ser mulher ou não? Você pode dizer, não, Viviane, eu não tenho nenhuma dificuldade, eu não percebo, eu não percebo nenhuma dificuldade para conduzir, para gerenciar o meu negócio sendo mulher. Então, eu vou te falar, no começo, né, lá 14, 12, 10 anos atrás, eu percebia uma dificuldade maior, né? A gente, como eu estou dizendo, né, a gente trabalha com muita gente que tem uma mentalidade ainda mais antiga, então no começo eu sentia assim, sentia inclusive em relação aos colaboradores, né, que você tem no Pharma, né, na farmácia comercial, você tem uma maioria de balconistas homens, né? Então eu sentia muito isso ali que você está relação... levantando é interessante, né? Quer dizer, como que os balconistas homens se posicionam em relação a uma líder mulher, né? Uma proprietária Sim. mulher. Interessante você pontuar isso. Eu acho que tem a ver com isso, tem a ver com ainda ser uma pessoa que está mais ligada a uma... como é que eu vou dizer? Os costumes mais antigos, né? Uma pessoa que ainda não está muito ali ligada nas novidades, um posicionamento mais conservador, né? De repente, pessoas de talvez um pouco menor poder socioeconômico, que tem um pouco menos de esclarecimento, né? Então, se hoje você tem as mulheres lutando para se posicionar de uma forma, né, com mais respeito, né, com mais direitos, o outro lado ele está passando por abalos sísmicos também. Então, a gente também precisa pensar qual é a posição do homem nesse momento. O homem tem que ter muita segurança para ele olhar todo esse movimento, e hoje ele não é mais o chefe do lar, ele não tem mais a última palavra. Então, como é que ele fica? Então, tanto hoje, né, a gente tem as mulheres lutando para essa nova posição, quanto os homens ainda estão tentando se colocar diante dessa nova realidade. E aí, quando você vai para uma pessoa com menos esclarecimento, né, uma pessoa que está acostumada a vencer no grito, na força, essa pessoa, de repente, aquela mulher ali, quem é que está pagando as contas da casa? Como a gente tem, né? A gente sabe que as camadas, né, mais pessoal com menor poder aquisitivo, a maioria dos chefes da casa são mulheres. Além de todos os desafios do setor, né, você como mulher e empresária, existe aquela dificuldade de contemporizar todos os aspectos da sua vida, né? Porque muitas vezes o homem trabalha e ele chega em casa, janta, vê Jornal Nacional, vai dormir e acabou o dia para ele, né? Mulher não, a gente chega em casa, às vezes não chega em casa, chega, vai para o supermercado, você chega, vai fazer jantar, você tem que ver se as crianças fizeram o dever, né? Você tem periquito, tem a mãe, tem o papagaio, tem um monte de coisa para cuidar. Mas isso tem que mudar, Marisa. Esses homens que estão assistindo a gente, vocês também precisam ir ao supermercado, fazer comida, dar banho no bebê, na criança, ver se tem tarefa de casa, dar comida para o periquito, para o papagaio. Não é, Marisa? Eles têm que fazer também, não tem jeito. Com certeza. Eu não quero nem ser injusta, porque eu conheço um monte de gente que hoje, um monte de homens que hoje já participam muito mais ativamente. Mas a cobrança é minoria. É muito maior. É minoria. É muito maior. E é aquela coisa assim, acabou a banana?
Você que tem que saber onde é que está a tesoura. Tudo é a gente. Então, é o coração e o cérebro da empresa, e quando você chega em casa, você tem que dar conta de tudo que está acontecendo. Né? Isso realmente é uma coisa que eu acho que torna a nossa vida muito pesada. E você, no final, ainda tem que estar maravilhosa, glamurosa, né? Tudo aquilo que a gente já sabe. Como é que a Maryse se posiciona no dia a dia para passar respeito, para mostrar que é capaz, que é competente? Você tem, assim, alguns recursos que você usa, não, eu vou falar dessa forma, eu vou me posicionar desse jeito, entrega para gente. Eu acho que isso a gente vai administrando, né? Cada situação. Eu acho que tem uma coisa de confiança pessoal, né? Naquilo que você defende, naquilo que você trabalha por aquilo. Né? Então, você tem que acreditar nas coisas que você está ali fazendo acontecer. Quando você acredita no que você faz, no que você promove, no que, né? O seu poder de convencimento é muito maior quando você próprio está convencido daquilo. Né? Então, eu acho que tem essa firmeza da gente ter certeza do que a gente quer, a direção que a gente quer, o que a gente acha certo, o que a gente acha errado. Né? A gente tem que estar muito seguro com relação a isso. Apesar de estar muito seguro, eu particularmente, a minha política é de que eu não sou dona da razão. Então, eu posso estar segura de alguma coisa, mas eu estou sempre disposta a ouvir. Né? Como é que você administra isso? Aí, isso também é outra coisa que lá no começo eu tive bastante dificuldade, porque eu acreditava muito num trabalho de equipe, numa coisa bem democrática, vamos discutir como é que é e tal. E muita gente está acostumado a só receber ordem e reclamar da ordem. Na hora que o chefe pergunta o que você acha, tem gente que acha que isso é fraqueza. E aí a minha dica em relação a isso é estar no RH, estar na seleção de pessoas que trabalham com você. Se você acredita quais são os seus princípios? Os seus princípios eles vão passar para a sua empresa. Então, os seus funcionários eles precisam ter princípios parecidos com os seus, porque senão aquilo ali não vai funcionar. Você não pode ficar lutando contra os funcionários e ele contra vocês o tempo todo. E tem uma coisa também que eu gostaria de falar para as pessoas, né, principalmente para as mulheres que estão aqui ouvindo a gente, que é assim, a gente fala muito de liderança, fala muito de segurança, e eu acho que as pessoas também têm que aprender a respeitar seus próprios limites. Nem todo mundo nasceu para ser líder. A gente não tem certeza também sobre todas as coisas, então se permita ter dúvida, se permita ser fraco em alguns momentos, não é porque você é mulher ou você é homem, mas você tem seus momentos de dúvida e fraqueza. Então, assim, também é cobrado muito hoje da mulher que ela se posicione, nem todas as vezes a gente tem uma posição clara sobre as coisas. Então, assim, fica às vezes um pouco cruel, né? Esse peso no ombro de você tem que também fazer, falar, ocupar lugares, ocupar espaços. Vamos lá, cada um entender qual é o seu, né, qual é o seu estilo, né? O que você fica à vontade com o quê, com que tipo de gente, em que lugar, em que espaço. Não é porque é mulher agora e toda mulher tem que ter cargo de liderança. Às vezes não, às vezes nem a mulher nem o homem, não tem aquele... aquela, a gente não precisa forçar a barra, né? A gente pode ser natural, né? Agora, Maryse, como presidente da rede, você está... Geralmente, presidentes de alguma associação ou sindicato é homem, né? A gente geralmente vê a figura masculina ocupando aquela cadeira. Você é uma figura feminina, ocupando a gestão, a presidência da City Pharma. Como é para você isso? É difícil? Você sofre também algum tipo de preconceito? As suas opiniões são bem aceitas? Você é ouvida, mesmo sendo mulher? Olha o que eu estou dizendo, mesmo sendo mulher. Não me levem a mão, não é isso que eu quero dizer, mas é difícil. Eu mesma já passei por isso, né? Numa reunião com a presença ali grande, uma presença grande de homens, eu já passei pela experiência de não ser ouvida, né? Dos homens serem ouvidos e eu não. Então eu quero ouvir você sobre isso, né? Se você, por ser mulher, não foi ouvida, se foi ignorada estando à presidência de uma entidade. Então, no começo, né, porque antes de ser presidente eu fui diretora, né, depois eu fui vice-presidente, né, e agora como presidente há 2 anos, né, com mais 2 anos de mandato pela frente. Então, no começo dessa trajetória, existiam, sim, reuniões onde meio que eu falava sozinha, né, onde você fala e alguém fala assim, bonitinha, mas fica aí, tá, não atrapalha, não. Então, existe, claro que existe essa situação.
Mas é aquilo que eu falei, né? Tudo vai da confiança de você em que você fala, no que você prega, né? No que você traz, e você vai aprendendo a encontrar seus espaços, vai aprendendo a encontrar a sua segurança, e isso vai sendo conquistado. Então, hoje, assim, para te falar com toda a sinceridade, eu não sinto, não, eu não tenho dificuldade por ser mulher, mas já aconteceu, já passou, e eu percebo sim, assim como você disse, eu percebo sim que é uma minoria, né? A CIT-Farma pertence à Febrafar, né, que é a nossa federação, a gente vai para São Paulo, existem reuniões que até em 2020, infelizmente, por conta da pandemia, não aconteceu, mas a gente vai lá algumas vezes durante o ano, e naquele salão lá com centenas de pessoas, eu reparo que, né, são poucas mulheres, e como presidente, então, são pouquíssimas. Pouquíssimas. Na diretoria você já vê bastante presença, né, que acaba sendo um reflexo de tudo aquilo, né? Se você tem menos mulheres proprietárias de lojas, você tem menos pessoas na diretoria e na presidência, né? E aí isso que eu acho que a gente está aí num momento de evolução, né? Das mulheres tomando esse espaço, as que desejam tomar esse espaço, encontrando a possibilidade de estar ocupando esse espaço, né? Isso aí eu vejo que está acontecendo. A gente está caminhando aqui para o fim, mas antes de pedir a minha dica final, minha dica de ouro, digamos assim, eu queria que você desse assim, 1, 2 ou 3 sugestões para a mulher, né, para a mulher que está nos assistindo, que é do setor ou que quer entrar no setor. Que sugestões você daria para essa mulher se ela chegasse para você e te perguntasse: Marise, eu quero abrir a minha própria farmácia. O que você me sugere? Eu sou mulher, o que você me sugere? Olha, eu sugiro, antes de tudo, que se informe, porque não é aquilo que você está dizendo. Você está numa reunião, quer falar, mulher, ninguém te escuta. Então, assim, existe talvez uma cobrança um pouco maior sobre... o homem chega lá e fala qualquer besteira e alguém vai parar para ouvir. Eu recomendaria que você tivesse conteúdo. Então, vai se informar, né, vai saber como é que funciona o ramo, vai conversar com pessoas, vai fazer cursos, vai entender um pouco sobre o assunto para que você fala tenha eco, né? E para que você tenha um direcionamento, os passos para, vamos dizer assim, para ter mais segurança naquilo que você faz e naquilo que você fala. Essa é uma dica. A outra dica, eu diria que eu, inclusive, já falei, e eu falo dela assim com muita, acredito piamente, né, nisso, é a questão de você selecionar, né? Tanto quando você é empresário, quanto você, por exemplo, é presidente de uma rede, você não sabe todas as coisas. Você precisa ter gente perto de você que pensa parecido com você, que tem princípios como o seu e que tenha conhecimento daquilo que você não tem conhecimento, para que você vá encontrar as soluções para os problemas que são diários, né? Todo dia, tanto na rede quanto na loja. Você precisa de apoio para tomar decisões e precisa de gente que tem um alinhamento de postura e de pensamento com você. Marise, muito orgulho aqui em poder entrevistar você, uma grande mulher empresária do setor. Para a gente fechar, agora o seu recadinho final para as mulheres do setor e aquelas que não estão, mas querem entrar, o recadinho final que você deixa para elas. Olha, o recado seria: o espaço está aí, né? A gente precisa ocupar, se a gente deseja, né? Seja fiel ao que você acredita, seja fiel ao que você realmente deseja do fundo do coração, encontre seus caminhos, né? E faça por onde as coisas acontecerem. Ninguém é mais nem é menos porque é homem, nem porque é mulher, né? E a gente está aqui para viver a nossa vida, escrever a nossa história, acreditar naquilo que a gente defende, naquilo que a gente quer ver acontecer. Marise, mais uma vez, muito obrigada, viu? Foi um prazer enorme falar com você. Prazer foi meu, agradeço o convite, espero ter contribuído alguma coisa aí para as mulheres que têm interesse em entrar para o ramo farma, e precisando, estou sempre à disposição. E parabéns, né, pela nossa data. E verdade, para você também, né? Você Obrigada. também é um ícone, né? No Farma, Viviane, marcando o espaço, né? Realmente uma grande mulher, mostrando Obrigada. que o espaço está aí aberto para quem é capaz, quem corre atrás e quem faz por merecer. Parabéns você também.
Eu, do fundo do meu coração feminino, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, deixe o seu like, comente. A gente se vê na próxima terça com a nossa próxima convidada, que eu ainda não vou contar quem é. Será surpresa. Obrigada e até lá. Raindrops fall